Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este vídeo, a este canal. E hoje, dia 31 de outubro, nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante. E é sobre ela que eu quero falar nesse vídeo. Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, curta, comenta, compartilhe, pois assim o YouTube vai reconhecer esse conteúdo como um conteúdo relevante e mostrar a outras pessoas. Bom, a Reforma Protestante foi um dos eventos mais marcantes da história. Ela não apenas transformou a religião cristã, como também impactou a cultura, a educação, a política e até mesmo a liberdade de consciência no mundo ocidental. Seu início remonta ao século XVI, em um tempo em que a Igreja Católica havia se afastado das verdades centrais do Evangelho. O poder religioso da época e político se misturavam e a fé simples em Cristo estava sendo substituída por tradições humanas, superstições e práticas totalmente corruptas, por exemplo, como a venda de indulgências em que o perdão de pecados era oferecido em troca de dinheiro, ou seja, para a pessoa receber o perdão, ela deveria pagar. Em meio a esse cenário sombrio, caótico, Deus ele levantou um homem chamado Martinho Lutero, um monge agostiniano e professor de teologia em uma universidade na Alemanha. Lutero era profundamente dedicado e buscava sinceramente agradar a Deus, mas vivia atormentado por um sentimento constante de culpa e indignidade. Ele tentava encontrar paz através de penitências, jejuns, boas obras, mas nada saciava sua alma. Tudo mudou quando, ao estudar de fato as Escrituras, Lutero se deparou com uma verdade que o libertou completamente. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Essa revelação abriu os olhos para a essência do Evangelho. A salvação não vem por méritos humanos, mas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A partir daí, Lutero começou a questionar as práticas da igreja e a ensinar que somente a Escritura deveria ser a autoridade suprema da fé e da vida cristã. Passando-se o tempo, no dia 31 de outubro de 1517, ele deu um passo corajoso. Afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo. O documento denunciava os abusos da igreja e chamava a reflexão sobre o verdadeiro arrependimento. Sem imaginar, Lutero acabava de iniciar um movimento que mudaria a história. E é isso que nós comemoramos hoje, Reforma Protestante. A mensagem central da Reforma se resumia em 5 pilares oferecidos como 5 solas. E a primeira que nós conhecemos é sola Escritura, que é somente a Escritura é a autoridade final. Existe a sola fide, que é somente a fé, justifica o homem diante de Deus. E também a sola gratia, somente a graça de Deus salva, não as obras humanas. E solos Christus, que é somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E soli Deo Glória, que é somente a Deus seja toda a glória. Lutero enfrentou perseguições, ameaças e excomunhão, mas permaneceu firme. Em 1521, diante do imperador Carlos, no concílio de Worms, ele declarou com coragem, palavras de Lutero: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, não posso e não vou me retratar. Que Deus me ajude. Amém. Essas palavras ecoaram pelos séculos como símbolo de fé e convicção. O movimento iniciado por ele se espalhou rapidamente por toda a Europa, inspirando assim outros reformadores, como por exemplo João Calvino, Urico e também John, que continuaram a luta por uma fé pura e centrada tão e somente em Cristo Jesus. Mais do que um protesto,
a reforma foi um renascimento espiritual. Ela devolveu a Bíblia ao povo, restaurou o evangelho da graça e reacendeu a chama da fé totalmente verdadeira. E até hoje, o eco daquele 31 de outubro nos lembra que a igreja deve sempre se reformar, voltando-se continuamente à palavra de Deus. Essa é uma forma resumida e que Deus te abençoe em nome de Jesus.